Então, gente, vamos reagir aí ao Silas Malafaia no podcast Inteligência Limitada. Ele falando do Caio Fábio, né? Vamos ver o que ele vai falar aí, o Silas Maracutaia. Créditos ao canal Cristão Também Pensa, tá? Play. O pastor Silas Malafaia, no podcast Inteligência Limitada, detona Caio Fábio, conhecido pela maioria dos cristãos como pai dos hereges e desigrejados. Silas Malafaia revela que recentemente mandou uma dura mensagem para ele. Tua relação com esses outros grandes Eu falo de pastores. Primeira coisa, será que ele mandou uma mensagem dura pro Caio mesmo ou é só falácia? Vamos ver. Soares, Eles são R.R. Macedo e Valdemiro são meio isolados. Não tem uma Não tem. conversa Não tem. Com os outros eu tenho. Quem, por exemplo? Rina, Renê. Mas é claro que ele não vai, eu não vou interromper muito não, mas eu tô aqui também não só para mostrar essa parte, porque que ele fala do Caio Fábio, por quê? Porque, gente, tem todo um contexto por trás, então vamos segurar um pouquinho aí, presta bem atenção, tá? Olha a pergunta que o Vilela fez, olha só. Com quais pastores ele fala, né? Aí, que não é da igreja dele, né? E ele vai falando, né? Não fala com o R.R. Soares, enfim, ele falou aí, não fala com o Valdemiro Santiago, né? Que são isolados e tudo mais, mas ele fala com o apóstolo Rina, ele fala com mais pessoas, até chegar na parte do Caio Fábio, tá? Por que ele não fala com o R.R. Soares? Questão de nicho, cara. Nicho, não é lixo não, nicho. É um lixo também, mas é questão de nicho mercadológico, tá? Então, assim, o Malafaia, ele quer ser o papa dos evangélicos. Então, os movimentos que ele acha que concorre com ele não vai querer por alguma razão, enfim, se unir a esses caras aí. Mas não é uma questão teológica, porque os caras pregam o evangelho e ele não prega o evangelho, entendeu? Não é isso, não é uma questão evangélica na sua essência da palavra, entendeu? É uma questão mercadológica, é qualquer outra razão, menos a razão evangélica. Mas vamos lá. Nesse caso específico aí que ele falou que Valdemiro e o R.R. Soares ficam, vamos dizer assim, distante dele, né? Não é uma questão pessoal com eles, em tese, tá? Mas vamos lá. Ranova, Estevão Hernandes, César Augusto, Robson Rodovalho, tá? Esses líderes Lamartine grandes, falou bem de você Lamartine também. Porcela. Então, esses caras a gente tem relacionamento. Caio Fábio falar. Caio não. Ó. Caio também, ele... Caio, coitado. Percebeu? Na hora que o Vilela citou o nome do pastor Caio Fábio, olha a reação do Silas Malafaia. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Olha só, presta bem atenção na cara do Silas Malafaia. Eu não sei se ele esperava, tá, que o Vilela fosse citar, não é? O Vilela já recebeu, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes o Caio Fábio no programa dele lá, né? E é o seguinte, gente, esses líderes, eu vou ser bem rápido aqui, bem direto. Esses caras, Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, as grandes lideranças do mercado gospel, eles detestam o Caio, detestam, entendeu? Por uma razão muito simples. O Caio ensina o que Hebreus, no capítulo 6, se eu não me engano, Hebreus 2 ou 3 ou 6, eu não me recordo muito bem. Diz lá que quando há... Pô, gente, me corrija aí, hoje eu não estou muito legal para lembrar versículo não, nem capítulo. Está escrito na carta aos Hebreus, a essência da carta aos Hebreus, que é uma paródia do povo hebreu, não é?
diz lá que a carta, a mensagem da carta, o cerne da carta é: não tem como misturar o Velho Testamento com o Novo, tá? Quando há mudança de sacerdócio, há também a mudança de lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, como diz Paulo. Então o Caio explica isso de uma maneira muito clara, dizendo que quem está em Cristo vive em amor, tá? E que para viver em amor é preciso crer que, ou seja, para estar em Cristo, é preciso crer que o papel de Jesus foi realizar toda aquela simbologia, encarnar toda a simbologia histórica do povo hebreu. Ou seja, toda a liturgia do judaísmo, tudo que tem no Velho Testamento, se encarnou em Jesus. Jesus foi à cruz, com o seu sangue deu início a uma nova aliança. Ok? Então o Caio ensina a salvação pela graça, que transforma a pessoa para a finalidade dela dar bons frutos, e que se há transformação de mente, o dízimo passa a ser entregue, ou a oferta ou o recurso, na realidade no Novo Testamento, inclusive o Caio fala isso, não existe dízimo, para entregar para o seu próximo, para o seu necessitado. Por quê? Porque agora você foi transformado, porque você recebeu essa certeza de salvação, que é isso que esses caras não pregam. Esses caras ensinam barganha. Você tem que estar em igreja, né? Por mais que eles digam que a igreja são pessoas, mas eles tentam de alguma forma manobrar a argumentação deles para dizer o seguinte: olha, você tem que estar aqui dando dinheiro para mim, dando dinheiro para a minha igreja e tudo mais. Enquanto isso ele vai ficando milionário às custas dos otários. Então, veja bem, assim, eu fui muito raso aqui, a argumentação é muito mais profunda, mas é só para você ter uma ideia. Esses caras são os judaizantes da fé, ok? E eles precisam do Velho Testamento como um fundamento, é um fundamentalismo, tá? Do Velho Testamento, onde dá campanhas financeiras para eles realizarem, onde eles enchem o bolso para te assaltarem, tá? Usando Malaquias capítulo 3, versículo 10, descontextualizando tudo, trocando conceitos de palavras do Novo Testamento, querendo correlacioná-las com palavras que envolvem dinheiro, envolvem poder do Velho Testamento. Por isso que eles precisam do Velho Testamento, eles precisam mentir acerca de muita coisa do Velho Testamento para poder aí fazer aí a sua semeadura, de tirar até dinheiro do teu aluguel para encher o bolso do Malafaia, tá? Por causa da maldita teologia da prosperidade, que faz as pessoas não converterem o coração, mas fazerem uma barganha com Deus para ficarem ricas, ok? Então olha só a reação do Malafaia. Eu já falei demais, mas para quem não sabe, a raiva do Malafaia é essa. Inclusive o Caio, para finalizar aqui meu breve comentário, o Caio denuncia a hipocrisia do Malafaia, né, que posa como homem de família, como homem dos bons costumes, quando na realidade, gente, a maioria das esposas desse pessoal de igreja, elas sofrem pra caramba. Eu não vou generalizar, evidentemente, obviamente, mas a maioria sofre pra caramba, mas tem que posar de família feliz, família tradicional, mas eles não se suportam. Quantas mulheres aí estão tentando se separar, mas não pode se separar porque Deus odeia o divórcio, entendeu? Cara, não vou nem entrar nesse assunto, mas eles estão vivendo um verdadeiro inferno. Por isso, aí o Caio vem e diz que o Malafaia, o modo Malafaia de ser fariseu, fez a mente da mulher dele ficar perturbada a ponto da mulher dele aí fazer tratamento no exterior e tudo mais. Então o Caio fala isso, e o Malafaia nunca processa ele, tá? Só fica no gogó. Processa todo mundo, menos o Caio. Mas olha a cara do Malafaia quando o Vilela fala do Caio Fábio. Olha só. Vou voltar um pouquinho.
olha só. René Terra Nova, Ó, Estevão. repara só na cara do... César Augusto. Olha só. Robson Rodovalho. Tá, esses líderes Lamartine grandes. falou bem de você Lamartine também. Ó. Porcela. Então, esses caras a gente tem relacionamento. Atenção. Lá. Caio Ó, não. olha lá. Caio também, ele Caio, coitado. Ó, ele, Eu tenho até pena, ele é só- combativo Viu? em relação a Não esperava. Ele já me caluniou a beça. Ele Ó. em redes sociais. Ó. Esse eu tenho pena porque ele foi a maior voz evangélica do Então, país. ele foi, e durante um tempo, ele foi a maior voz. Foi a maior voz. Foi. Antes, sabe o que é engraçado? Esses caras, eles são megalomaníacos. Então, para eles, sinônimo de vitória é você estar nas primeiras fileiras, é ser o endinheirado. Para eles, sinal de sucesso é isso, entendeu? E olha só. de você... Foi. Ó. de você, Claro. Bem antes. Antes, foi. Ele era um cara fenomenal. Ó. Uma voz, uma voz poderosa, mas caiu em desgraça pelos seus próprios erros. Viu isso? Pergunta, quais erros? Quais erros? O divórcio? Quais erros? A traição? Que o Caio traiu a mulher dele e confessou publicamente. Tá? E hoje, ele e a ex-mulher dele se respeitam, não vivem em pé de guerra. Gente, mulher, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Para uma mulher ter respeito por um cara que traiu ela e naquele momento, evidentemente, ela se sentiu muito mal, claro. Não tem ninguém aqui falando que a mulher, meu Deus, como é que ela vai respeitar ele se ele traiu ela, papapá. Não. Qualquer pessoa que é traída é horrível, tá? Tem gente que não tem estrutura e até se mata. Eu não estou passando pano para isso que o Caio fez, não. Até o Caio admite isso, entendeu? O estrago que ele fez. Só que, ao mesmo tempo, quando uma mulher passou isso tudo e tal, e ela ainda resolve ter amizade com um ex, que é raríssimo, mas isso existe. Eu sou um caso disso aí também, tá? Não traí ninguém, mas assim, geralmente quando termina, a mulher não quer nem olhar na cara da pessoa, não é? Mas assim, quando acontece isso é porque o cara tem alguma coisa de Deus, entendeu? Então, tipo assim, a ex-mulher do Caio conversa com o Caio, eles, assim, aparentemente, eu já vi vídeo dela visitando ele no momento de dor dele lá, que ele perdeu o pai, entendeu? Então, assim, gente, pessoas de Deus têm uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, esses caras sempre se agarram no santo do paoco. Ah, porque divorciou. Ah, porque traiu. O Caio confessou, entendeu? Não quis ficar vivendo de aparência mais com a mulher dele. Confessou. E outra, o Caio sempre pregou o evangelho, entendeu? Aquilo foi um pecado que ele assumiu as consequências até o fim, entendeu? Sofreu pra cacete porque caíram de pau em cima dele, entendeu? Mas o cara nunca teve ênfase em dinheiro nas pregações dele, nunca ficou... Eu já vi várias pregações do Caio, entendeu? E o motivo pelo qual eu me converti, a minha consciência, entendeu? Embora você possa achar, e talvez você possa achar que eu não sou um convertido, mas desculpa, eu não estou nem aí para o que você pensa, não estou mesmo. Eu sei da minha conversão em Deus, gente, eu era ateu, tá? Eu passei uma fase boa da minha vida aí, uns 4, 5 anos, mais ou menos aí, que eu era ateu. Mais ou menos isso, eu não sei precisar, entendeu? E o Caio foi um instrumento para me apresentar o evangelho de uma outra forma, Deus de uma outra forma, entendeu? Então, cara, eu me tornei uma pessoa com um coração mais grato a Deus pela minha vida, tá? E isso rendeu frutos a ponto de eu orar por aqueles que me perseguem. Então, assim, isso mudou, entendeu? Me ajudou. Não que eu fosse uma pessoa perversa antes de me converter,
Mas, todavia, eu acrescentei ou tive uma injeção de caráter, tá? De um caráter melhor. E o Caio foi um instrumento disso aí. Então o Caio sempre pregou o evangelho, tá? É diferente, gente. Tem gente que trai e vive na traição direto porque ele não consegue ser uma pessoa de uma pessoa só. Ele é uma pessoa devassa, entendeu? A traição do Caio foi porque já não existia mais sentimento e ele, ao invés de terminar antes, deixou acontecer aquilo, entendeu? Mas as coisas têm pesos, entendeu? Isso foi errado, assumiu as consequências, mas ele nunca deixou de pregar o evangelho. Ao contrário desse Silas Maracutaia aí, esse Silas Maracutaia, que é o seguinte, esse cara falava contra a teologia da prosperidade, entendeu? Aí depois passou a defender. Apoiou o Lula, tá? E depois passou a criticar. Apoiou Eduardo Cunha, tá? O Silas Malafaia apoiou Eduardo Cunha. Quem não se lembra de Eduardo Cunha? Então, gente, se for para usar essa lógica de incoerências, esses caras têm muito mais incoerências. Porque a incoerência é da natureza humana em muitas situações. Nós somos incoerentes, ambivalentes, ambíguos. Mas esses caras são assim, a vida deles é assim. Eles são assim. Não é o tempo inteiro, entendeu? Eu já vou mostrar para vocês aqui. O vídeo vai ficar longo, mas é isso aí, tá? É preciso falar algumas coisas aqui, tá? A vida desses caras são assim, mas olha só. Play. Eu fiz um propósito. Eu podia ter entrado com ações contra ele na justiça e arregaçado. Mentira. De calúnias sérias. Mentira. Ele disse que minha mulher foi se tratar nos Estados Unidos porque eu estava deixando ela louca. Minha mulher não... Eu já tive várias vezes na América. Nem para resfriado foi a médico na América. Dá para você ver o nível da calúnia. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Sim. Coisas sérias, calúnias e difamações sérias que ele, coitado, se eu for na justiça, ele não prova, eu arregaço ele. Mas eu falei, é digno de pena e de misericórdia. Eu falei, Deus falou comigo, deixa isso pra lá. Até agora, a última vez que ele fez, Deus, olha só o que ele falou. Supostamente, Deus, supostamente, teria falado para ele, deixa isso pra lá. Deus... Na cabeça dele, Deus disse isso para ele, mas não no sentido porque o Caio é um pobre coitado. É para ele Malafaia, não se ferrar. Ele, Malafaia, não se ferrar. Por quê? Porque quando você mexe com alguém que é inspirado pelo Espírito Santo, quando você conscientemente sabe quem a outra pessoa é, e a pessoa é do Evangelho, não estou nem me referindo a um ignorante besta que às vezes não entende o que o Caio fala, ou uma coisa ou outra, e fica, herege. Não. O Malafaia, ele conhece o Evangelho, mas ele não quer o Evangelho, porque o Evangelho não dá o tanto de dinheiro que ele quer. Mas o falso Evangelho, sim. Então, na realidade, ele sabe quem é o Caio Fábio. Então, ele não leva isso adiante porque ele sabe a porrada espiritual que ele pode tomar. Ele sabe o portal dos invisíveis que pode atingir a vida dele. Ele sabe que o anjo do Senhor pode tocar na vida dele. Então, ele mexer com o nome do Caio Fábio, e eu não digo isso nem por idolatria não, gente. Não é idolatria, não confunda, por gentileza. É porque, gente, isso é sério. Nós estamos numa batalha espiritual. O diabo sabe para quem aparece. O diabo, já viu aquele ditado que o diabo foge da cruz? Então é isso aí, o Malafaia está fugindo da cruz. Entendeu? Como o diabo foge da cruz. Então não se engane com isso não. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. É medo, ele tem medo. Vocês percebam que quando o Vilela citou o nome do Caio, ele ficou meio um pouco desconcertado. Perceba isso, tá? Não sei se é porque ele não esperava que o Vilela fosse falar isso, ou porque ele já esperava, mas de qualquer forma, como ele foi ali no podcast, não tinha como fugir, porque o Vilela já recebeu o Caio lá, então ele poderia ter pensado isso. Agora, olha só, preste atenção, vou dar continuidade aqui. Esse cara não processa o Caio por medo. Ó. Mandei uma mensagem, acabou aqui. Porque até Deus
Ó, ele falou que mandou uma mensagem pro Caio e disse acabou aqui. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem, Malafaia? Deus é... Quem sou eu para me comparar com Deus? Deus é misericordioso. Ó, quem sou eu para me comparar com Deus? O nome disso é falsa modéstia. Eu tô parando, gente, porque preciso explicar cada coisa que ele fala, cada monte de bosta. Isso aqui é falsa modéstia. Por quê? Porque se ele tivesse essa modéstia toda, essa humildade toda e reverência para com o Pai, que é Deus, ele não faria o que ele faz na igreja dele. Tá? É mentira isso aí, cara. Acorda pra vida se você ainda tá achando que Malafaia é homem de Deus. Malafaia não é homem de Deus. Aprenda isso. Isso aqui é falsa modéstia. Olha só. Deus é bondoso, Deus é amoroso, é benigno, longânimo, que a gente não pode nem imaginar. Mas Deus é justiça. Deus é justiça, e isso se aplica a você também. A essas coisas, tudo que você está falando vai ser usado contra você. Entendeu? Ou seja, a justiça que você fala que Deus é, e eu creio que Deus é justiça, essa justiça será aplicada para cima de você também. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, eu mandei uma mensagem para ele. Acabou aqui. A próxima, que me caluniar e difamar, acabou aqui. Esses anos todos, mais de 8 anos, eu tenho sido caluniado e difamado. Foi por uma memória do que ele acabou. Foi, isso aí. Com respeito. Acabou aqui. A próxima, o pau vai cantar. Aí não tem mamãe duvido. chora. Duvido. Acabou aqui. Eu fiz Boechat pedir arrego. Eu fiz Felipe Neto pedir arrego na justiça. Boechat, o que foi? Boechat porque me caluniou. Dizia que eu roubava. Por quê? Porque processar o Boechat, em termos espirituais, é infinitamente menos danoso na cabeça do Malafaia do que enfrentar um cara que tem o sacerdócio de um verdadeiro evangélico. Ainda que tenha suas ambiguidades, seus erros, que é o pastor Caio Fábio. Ou seja, processar o Boechat para o Malafaia é mais fácil, entendeu? Por isso que ele move processos contra essas pessoas. Entendeu? Agora, eu duvido, meu irmão, cachorro que ladra não morde. Porque se o Caio está 8 anos falando esse monte de coisa deles, gravíssimas, tá? E ele não move uma palha para processar o cara, meu irmão, não vai ser agora. Desculpa, não vai ser agora. Isso aí ele está tentando manobrar, porque ele não vai fazer isso, ele está tentando arrumar uma tangente para sair. Aí fica citando versículo bíblico, fica se utilizando de falsa modéstia, entendeu? Para com Deus. Cara, Malafaia, infelizmente, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas, cara, eu gostaria muito que você pregasse o evangelho. Eu sei que você não vai pregar o evangelho mais, porque você é daquele tipo, Deus que me perdoe falar isso, mas tudo indica que você se encaixa naquele Hebreus 6, que diz que aqueles que uma vez provaram do dom celestial, né, receberam o Espírito Santo, né, e decaíram da graça eles caíram, não é? Porque resolveram retroceder à lei de Moisés, ao judaísmo, resolveram judaizar a fé, pregando Jesus de novo na cruz. Por quê? Porque dá dinheiro! Em pregar o Velho Testamento enganando os outros, imputando medo, culpa, barganha, maldições, dá dinheiro, tá? E você sabe muito bem disso, mas infelizmente você trilhou esse caminho. As minhas ovelhas, tem que provar, cara. Porque se eu sou pastor e um cara diz que eu sou ladrão pela mídia, um cara de relevância, de importância, eu me calo, o que eu estou dizendo para as ovelhas? Que ele está certo. Que ele está certo. Então é o seguinte. Estou parando para analisar mais. Gente, eu vou ir parando aqui, olha só. Você percebe que ele trata o Boechat como uma figura importante, que a opinião do Boechat como um jornalista é importante. Olha o tamanho da incoerência do Malafaia. Ele sabe que um líder espiritual popular, agora me referindo ao Caio,
a palavra desse líder tem muito mais impacto do que a do William Bonner, por exemplo, que é o jornalista mais conhecido, ou um dos mais. Então, na realidade, essa medida que ele usa esse critério deveria ser aplicado muito mais ao Caio Fábio. Ou seja, se ele processa pessoas que têm voz pública, são bem conhecidas e tal, que pode gerar um dano para ele, né? Como é o caso do Boechat, muito mais deveria ser o Caio Fábio. Entendeu? Mas por que ele não processa? Porque ele sabe que o que o Caio fala é verdade e mostra a hipocrisia desses caras. As mulheres, cara, de muita gente de igreja, quando o cara tem dinheiro, elas ficam ali por causa do dinheiro. Ou então, às vezes, o cara ameaça, se a mulher se separar dele, o ministério dele vai para o ralo, muitas vezes, então tem que viver de aparência, entendeu? Mas vivem um inferno, mas não assumem que estão vivendo um inferno. Querem dizer que estão vivendo bonitinho, o que na realidade não estão. Aí o que acontece? Começa a estourar vários casos de tipo assim, de traição, várias traições. Não é uma traição daquela do tipo do Caio, entendeu? Onde o Caio, ele não gostava da mulher dele, entendeu? Então, assim, não resolveu viver de aparência por mais tempo, embora tenha vivido um bom tempo não gostando, apenas tendo uma relação de amizade com a mulher. Infelizmente, isso também não é recomendável. Mas esses caras, o Caio pediu perdão público. Esses caras não fazem isso. Não fazem isso porque tem dinheiro envolvido. Entendeu? Essas relações, esses casamentos têm dinheiro envolvido. Então, o que acontece? Ele deveria processar o Caio Fábio por falar tantas coisas e o Caio, por ser uma figura, como ele disse, muito grande, enfim, é um pastor, o pastor tem mais poder de induzir alguém do que um jornalista, não é? Ele deveria processar o Caio, já que ele processou o Boechat. Mas vamos lá. Claro. O cara bota lá, pastor ladrão, pô, vou entrar na justiça contra 1000. Agora, quem tem relevância, vai pedir arrego, porque vai ter que provar. Eu não acabei de falar. Pedir arrego. E perdeu? Viu? Ele não pediu, fez acordo. Porque eu ainda dou essa oportunidade. Fez acordo, ou seja, ele não ganhou. Ele não ganhou o processo, os caras fizeram acordo, pô. Pelo menos até onde eu entendo, pode ser que esteja errado aqui, mas um acordo não significa que você está ganhando um processo. E outra coisa, os crimes que esses caras cometem, só é possível você discerni-los quando você compreende o Evangelho, quando você tem uma mente profunda no Evangelho. Afinal de contas, para você saber o que é um falso profeta, você tem que ser um verdadeiro profeta. O verdadeiro conhece o falso. Então, os critérios que são usados para dizer, esse é um falso profeta, esse é um lobo devorador, são os critérios de um cara que entendeu o Evangelho e creu, entendeu? Para fazer tais denúncias. Às vezes o cara vê ali que o Malafaia é malandro e tal, denuncia, mas ele não tem elementos na lei que são palpáveis, até porque muitas igrejas lavam dinheiro, entendeu? Muitas igrejas grandes não acontecem muitas coisas porque tem gente muito grande por trás da política. Então ninguém quer mexer com isso, entendeu? Então, gente, olha só, eu vou dar mais um exemplo aqui. O Edir Macedo mexe com tráfico de drogas. Se você for da Universal aí ou gosta do Bispo Macedo, desculpa, mas o Bispo Macedo mexe com tráfico de drogas. Tá? Faz lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Agora, quem é que me garante, já que falsos profetas estão envolvidos com coisas que envolvem o poder, coisas perversas, quem é que me garante que o Malafaia não tem algum tipo de envolvimento sutil ou mais pesado, mais aprofundado, superficial ou mais profundo com a milícia? Quem me garante? O cara é muito bom é o Rolando Lero, entendeu? Malafaia é o Rolando Lero, mas vamos lá. Acordo. Retira. Ele foi lá na Rádio Bandeirantes e retirou. Felipe Neto teve que gravar um vídeo e botar lá dentro. Ah, é? É, claro. Também? Tem. Qual foi o assunto? Também de calúnia e difamação.
ou pede arrego. Foi chamado de ladrão? Também. E depois teve que gravar Teve um que vídeo? pedir, ou faz isso ou se ferra. Felipe Neto pediu desculpa. Pediu arrego. Olha. Eu tenho o vídeo dele pedindo arrego lá dentro do programa dele e tudo. Já botei isso várias vezes. Então, não tem conversa, irmãozão. Eu não deixo passar isso, não. Perceba só. Ele é tão malandro que ele pode pegar alguma acusação falha, errada que o Felipe Neto fez. Eu não tenho muita simpatia com o Felipe Neto. Mas, gente, vamos colocar os pingos nos is. Assim como quando o Macedo foi preso, daquela vez que ele foi preso, a razão não foi a das melhores, foi o estelionato, por causa do culto e tal, foi uma questão mais com... olha, isso deveria ser aplicado também às religiões de matriz africana, entendeu? E eles não estão por aí prendendo pessoas dessas religiões. Por quê, gente? São meias verdades. E nem por isso significa dizer que tudo que o Edir Macedo disser que está sendo injustiçado, de fato ele esteja sendo injustiçado. Daquela vez, aquela situação específica foi uma injustiça, mas eles são tão malandros que eles se agarram nessas coisas para querer justificar o outro restante. Eles querem, o Malafaia, ele quer validar, ele coloca a situação dele com o Felipe Neto dentro do mesmo bojo das acusações que o Caio fez. Mas são coisas diferentes, entendeu? São coisas absolutamente diferentes. Mas como ele está se auto-vitimizando ali, que é o que é característico de todo falso profeta, é dizer que está sendo perseguido, não é? Para comover sua massa de manobra, é isso que ele está fazendo. Alguém de relevância vir me caluniar pode se preparar que vai me encarar na justiça. Então processo Caio. Alguém desse tipo, assim, de relevância? Deu caluniar o cara? Porque para mim perder, eu tenho que caluniar ele. Você já perdeu? Não, é a única, eu já te falei da jornalista. Da Vera. Que ela entrou na justiça, ainda recorri, ainda estou recorrendo, mas ela ganhou na primeira. Eu não, cara, a verdade é incrível. Ganhou na primeira. A mulher ganhou um processo dele na primeira instância, não é? Ele acabou de dizer que vai recorrer. Gente, olha só. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Vou falar uma coisa para vocês. É possível que um pastor, já de cabeça branca, muitos anos de ministério, cometa um erro pesado contra alguém, assim, a nível de difamação e tal, de destruir a vida da outra pessoa? É possível, mas é muito raro, é quase zero. Então, por que eu estou falando isso? Ele perdeu um processo judicial na primeira instância contra a jornalista aí que ele falou aí, que eu não tenho bem certeza quem é. Isso quer dizer que esse cara não pondera muita coisa, ele só está interessado nas coisas deles, as implicações dele, financeira da vida dele. Entendeu? Vamos lá. Não preciso disfarçar porque eu estou aqui com você, e só eu e você, ninguém sabe, eu não precisava dizer nada disso. Claro. Mas eu gosto de ser... A transparência não é favor, é obrigação Com de Dória, uma pessoa pública. Dória, você já teve algum entreveiro ou não? Já tive, mas não teve justiça. Não teve. Quem me caluniou publicamente, que foi Boechat e Felipe Neto, eu entrei na justiça contra eles. E Silas, você é otimista? O Caio Fábio caluniou o Silas Malafaia publicamente. Quando o Caio fala no canal dele, na internet, e o canal do Caio, ele tem vídeos com muito acesso. O pessoal conhece, o Caio já foi em programa de televisão, entendeu? O pessoal acompanha o Caio. Então, o Caio falou publicamente. Eu não vou dizer que o Caio é milionário, que o canal dele deixou ele milionário, não é isso, tá? Pelo contrário, né? Ainda não compreendo muito bem. Mas o Caio não é milionário. Mas o Caio é conhecido. Então, o peso que ainda a palavra do Caio tem publicamente, porque as coisas que o Caio falou foram públicas. Ele disse que processa a gente que coloca calúnias dele publicamente. Por que então que ele não processa o Caio? Mais uma contradição. E não vem com essa história de que Deus mandou eu ter pena dele. Não.
Vocês pintam o Caio de diabo. Diabo não se cresce contra os servos de Deus. Entendeu? Entendeu a incoerência? Ao mesmo tempo que o Caio é um diabo caído, Deus tem pena do diabo caído. Então não vou desmascará-lo, não vou... não, meu filho. Quem é meu filho do céu? Mas vamos lá, vamos dar play aí. Então, o pessimista em relação a esse país hoje? Eu sou otimista, cara. Eu não desisto nunca. Quem tem Cristo não pode desistir. Mas a gente tá vendo um ódio tão grande nas redes sociais. Agora, pô, você viu o que aconteceu durante a enchente? O pessoal se degladiando para, pô, a galera tentando ajudar e ainda o pessoal apontando o dedo, falando. Não sei se você sofreu algum tipo de ataque. O que tá acontecendo com o mundo, com o Brasil? A galera tentando ajudar depende de quem é essa galera, tá? Tem muita gente que ajudou a lá Jesus Cristo, como Jesus ensinou que deve ser, como Jesus ensinou que um cristão se comporta, que é na discrição, de uma maneira discreta, sem querer aparecer, está fazendo para Deus. É o mesmo princípio do fecha a porta do teu quarto para orar. O cristão faz isso, uma pessoa convertida faz isso. Tá? Jesus não brincou com isso, essa é a verdade. Eu sei que o que eu estou falando aqui vai servir de como é que é o nome que o pessoal fala? Carapuça para um monte de gente. Muita gente não gosta disso não, porque gosta de ajudar para aparecer. Então, tipo assim, depende de quem é essa galera que o Vilela tá falando. Se a galera que eu tô imaginando são aquelas pessoas que filmam, como é que eu sou bom, tô ajudando, tô comprando coisas, gente, isso não é verdade, tá? Desculpa, mas teve muita gente se utilizando lá do que aconteceu no Rio Grande do Sul para se autopromoverem, ainda que digam que não, ainda que chorem, ainda que façam lives. Ai, meu Deus! Não acreditem nisso, porque o sociopata, o psicopata, ele também chora. Pisa no rabo do cachorro, até o cachorro chora. Tá? Se bem que o cachorro é um ente santo, né? Mas até o cachorro, se tu pisar no rabo dele, ele chora. Tá? Psicopata chora, psicopata dá nó em pingo d'água, psicopata faz de tudo, meu amigo. Não se deixe enganar, tá? Então essa briga política por palanque para ver quem ajuda mais, quem está enganando, quem o que, isso aí são os abutres querendo holofote para as suas campanhas políticas, financeiras, ascensão egóica, entendeu? Agora, evidentemente que teve muita gente no anonimato que mandou dinheiro na medida do possível, entendeu? Então, muita gente fez isso, tá? Ajudou financeiramente, como Jesus ensina também em relação à oferta da viúva, né? Muita gente tirou do pouco que tinha para ajudar e fez um montante legal o suficiente, né? Para socorrer as pessoas, não é? E nem levou em consideração se o dinheiro ia ser desviado, se foi ou se não foi, entendeu? Simplesmente quis ajudar, semeou, não é? E fez isso de uma maneira discreta. E esses servos de Deus que fizeram de uma maneira discreta, sem querer holofote, essas pessoas jamais vão ser idolatradas pelos homens, entendeu? O povo gosta de porcaria, de merda. O povo gosta de Pablo Marçal, o povo gosta de Silas Malafaia, o povo gosta de Lula querendo cantar de galo, entendeu? Em situações críticas. O povo gosta de politicagem, o povo gosta de merchandise, o povo gosta de ser enganado, o povo gosta de um entretenimento com a desgraça dos outros. Tem dúvida ainda disso? Quando tem um vídeo de uma mulher, eu já vou prosseguir aqui, mas esse vídeo é comentado, senão não é react. Tem um vídeo de uma mulher que ela foi posta fogo nela numa estação de trem aqui do Rio de Janeiro, aqui perto da minha casa, inclusive, que as pessoas ficaram filmando, entendeu? O povo gosta de entretenimento com a desgraça dos outros, cara. O nível é esse. Então, eu sinceramente penso que o Brasil não merece
Aliás, o Brasil não merece ser uma nação, do ponto de vista social, próspera. Não merece não, cara. Não merece, entendeu? Merece ter essas polarizações mesmo, entendeu? A maioria das pessoas, cara, são mutreteira mesmo, querem levar vantagem em cima dos outros, entendeu? São isso aí, são supersticiosas ao extremo, a ponto de serem malignas, entendeu? São feiticeiras, dentro da igreja evangélica, fora da igreja evangélica, nas religiões de matriz africana, fora das religiões de matriz africana. As pessoas, no fundo, cara, a maioria ama o dinheiro, entendeu? E fazem qualquer coisa por causa do dinheiro. Vendem até a mãe, vende o filho, mata o filho, entendeu? Então é isso daí. É por isso que existe essa desgraça que foi deflagrada também no Rio Grande do Sul. Essa desgraça da hipocrisia, do ódio para ver quem é o mais bambambam de ajudar, entre aspas, né? É isso aí, a minha visão é essa. Especificamente, o que é esse ódio todo? Irmão, é que tudo tem que partidarizar. Esse é o nosso tudo problema. Virou Tudo tem que partidarizar. Por que tudo tem que partidarizar? Porque existem pessoas como você, Silas Malafaia, que colocam mais fogo nisso e agora vem com a maior cara deslavada querer dizer que critica a polarização, cara. Meu irmão, você incentiva a polarização. Tudo aquilo que você diz que a cúpula da esquerda faz, a cúpula. Eu acredito que tem gente boa na esquerda e tem gente boa na chamada direita, que para mim não é direita coisíssima nenhuma, tá? Eles são bolsonaristas, tá? A direita é uma outra coisa, assim como a esquerda, que tem uma visão mais social, não é bem representada por muita gente aí que se diz de esquerda. Na realidade, são um bando de puxa-saco de político que às vezes estão ganhando dinheiro por fora ou estão tirando alguma vantagem, enquanto o povão aqui idiota fica acreditando em salvador da pátria, tá? Mas o Malafaia que diz aí demonstra, pelo menos ser um crítico da polarização, da partidarização, né? Da polarização, né? Ele é o cara que faz isso também, mas agora quer fingir que não é com ele. Vamos lá. Ideológico, não tem nada. O Lula. Quem votou? Então o cara é não, olha aqui, o Lula vai pro Rio Grande do Sul e faz um comício. Vai pro Rio Grande do Sul e vai pro comício no meio da desgraça. Enquanto na pandemia, Bolsonaro ficava dando passeio de moto enquanto várias pessoas morriam nos hospitais, ele não visitou um hospital. Um hospital ele não visitou. Tá? Inclusive o cara que ele botou lá, se é para falar de insensibilidade, o Lula é insensível, eu não creio no Lula, não acredito no Lula, para mim o Lula é um mentiroso, minha opinião pessoal. Mas o Bolsonaro, ele também fez a mesma coisa praticamente. E agora está sendo investigado com o filho dele aí, ó, querendo poupar as bandidagens do filho dele, entendeu? Que eu suspeito que o medo todo para blindar o filho dele também não é só porque é o filho dele. Tem mais coisa nisso daí, tá? Então, assim, se é para ser justo, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, entendeu? E graças a Deus que a gente tem a internet, né, Quirinha? Aqui, ó, meu amorzinho aqui, ó. Graças a Deus que a gente... Calma aí, filhinha, só um minutinho. Graças a Deus que a gente tem a internet para a gente poder lembrar dessas coisas, né? Essas hipocrisias tacar no meio da cara de vocês, tá? E sem contar que o Bolsonaro já quer para falar de tragédia, vamos dizer assim, de não ligar para a tragédia, de crescer no meio da tragédia, fazer palanque político ou ser indiferente à tragédia. O Bolsonaro, o que ele fez? Ele pesquisa essa matéria aí, não fica no que eu estou falando não. Se você é um cara que ama Jesus de fato, acima do Bolsonaro, já que Deus está acima de tudo, você diz que Deus está acima de tudo, então seja coerente com aquilo que você diz que acredita. Se Deus está acima de tudo, então faça o papel de cristão e vá pesquisar aí o que eu estou falando, tá?
O Bolsonaro indicou um cara que na época da pandemia, tá? Ele era da AGU, a Advocacia Geral da União, eu esqueci o nome dele, que ele disse que era um terrivelmente evangélico, eu esqueci o nome dele. Esse cara, na época que ele era da AGU, foi cobrado o dinheiro, tá, através de uma sentença que uma juíza daqui do Rio de Janeiro deu, para que fosse liberado verbas do fundão eleitoral para a compra de insumos, de EPIs, para cuidar das pessoas que estavam morrendo nos hospitais, nos leitos e tal, enfim, de um material em geral para ajudar no combate à pandemia. E o que esse cara fez? Ele recorreu da juíza, dessa decisão da juíza que obrigava a União a fazer isso, a liberar esse dinheiro. Ele fez isso, tá? Contra a decisão da juíza de liberação, para não mexer no dinheiro dos políticos fazerem campanha, que é o fundão eleitoral, o que é uma monstruosidade. Aí você diz, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? O Bolsonaro, sabendo disso, evidentemente, porque se eu sei, ele sabe melhor que eu, que ele está lá envolvido com isso, o que ele fez? Ao invés de dar uma dura no cara, jamais dar alguma medalha de honra para o cara, ou alguma honraria, o que ele fez? Exatamente o contrário, pegou o cara e colocou no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, já que é para apontar, Você viu um vídeo do comício de Lula? Falando o quê? O quê? Fez um comício. Olha, olha, eu vou disputar... Não, essa não é a voz do Lula, não. Eu não sei imitar. Eu vou disputar várias eleições ainda. Lá de cima, eu ainda tenho mais 10 eleições para disputar. Pessoal rindo, sabe? Quer dizer, eu falei, cara... Virou palanque. Que negócio é esse? Fazer palanque político com a desgraça? Meu Deus. O cadáver... Que foi o que o Bolsonaro também fez. E também está errado. Quem não se lembra das posturas do Bolsonaro em relação... Eu não digo nem aquela que ele fica imitando a pessoa que está morrendo sufocado. Entendeu? Para mim, aquilo ali foi colocado... foi de mau tom, não foi de bom tom. Porque o Bolsonaro falava muita merda, ainda fala. Não foi de bom tom, mas também não foi para o auê todo que fizeram. Tá? Eu estou me referindo à conduta do Bolsonaro, à ação do Bolsonaro, aquelas que são mais graves, tá? Que é como uma figura de Estado respeitada, um líder que não vai nem nos hospitais visitar as pessoas. Ficou passeando, e tem vídeo dele teve até uma musiquinha, né? Aquela porcaria no meio de um monte de gente morrendo. Entendeu? Isso não é postura de estadista, tá? Não é postura de estadista, tá ok? E, cara, o resto enfim, o Malafaia, cara, ele fala dos outros aquilo que ele é. O que é característico, inclusive, dos fariseus, né? Eles acusavam Jesus daquilo que eles eram, entendeu? Vamos lá. Mas isso não quer dizer que o Lula também não seja, tá? Um cara totalmente influenciado por forças malignas, ok? As pessoas, sabe? Aí também o outro lado, né? Aí mete o pau e fala também mal. Então, politizam. O outro lado, veja bem, olha só. Olha só. Primeiro, a polarização pressupõe que os dois lados estão fanatizados, ok? E a polarização é isso aí. Ele não diz que não está ocorrendo a polarização, pelo contrário, ele reforça. Então, ou seja, ele está dizendo que existe uma fanatização que faz mal para o país. Polarização faz mal, porque pressupõe dois lados idólatras. Olha só como é que é a incoerência dele. Se os dois lados são idólatras e que, portanto, fazem mal para o país, por que ele atenua a sua crítica em relação aos bolsonaristas, dizendo o outro lado, de uma maneira mais branda? Gente, esse cara não é contra a polarização. A polarização faz bem para eles, porque no dia que o Lula resolver falar assim, vou dar uma canetada aqui, que vai fechar as igrejas, vamos colocar mais impostos, inclusive isso estava sendo proposto
por um deputado federal do PSOL, não é? Ele é até pastor e tal, o pessoal chama ele de pastor da Shopee. Ele estava propondo impostos sobre as igrejas, tá? Esses caras, eles fazem do limão uma limonada, mas da maneira ruim. Ou seja, para eles é maravilhoso dizerem que estão sendo perseguidos pelo Estado, que o diabo ou o comunismo, como eles estão falando agora, perseguem eles, entendeu? Isso aí, gente, olha só. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Nos momentos de maior crise social, humanitária, financeira que o país vive, de extrema pobreza, é o momento em que as igrejas evangélicas e as rádios evangélicas crescem muito mais. Entendeu? Porque o conteúdo das músicas gospel são sempre aquelas assim, você vai dar a volta por cima, tu vai sair da merda, do dinheiro, mas tem que dar dinheiro na igreja. Tem que dar o dízimo. Entendeu? Então, cara, eles ajudam, eles criam um problema, incentivam e colocam mais lenha na fogueira, depois que está todo mundo na bosta, eles vêm com a solução. É uma regra de 3 perversa, com uma pseudo-solução para a sua vida. E aí eles ganham muito dinheiro em cima disso. Por que as igrejas pentecostais não tiram onda num país como Dinamarca, por exemplo, onde a maioria é ateu ou agnóstico, e o povo tem uma qualidade de vida muito grande, tá? Estados Unidos é fichinha, cara. País assim, os Estados Unidos é bom, determinadas regiões são boas para se morar, entendeu? Para consumo interno, tá? Isso é evidente. Agora, existe um país que talvez esteja no mesmo nível ou melhor do que os Estados Unidos, que é a Dinamarca. E não tem a presença de igrejas evangélicas como a do Silas Malafaia. Metendo pau, petista, todo mundo louco, né? Então, cara, e todo mundo no sofá, não fazendo nada, né? Olha que coisa incrível que é. O que é? Não, mentira. Aliás, depende. Todo mundo não, Vilela. Depende. Essas pessoas que são odientas, elas, de fato, a maioria delas, ou todas, elas estão no sofá sem fazer nada porque elas são hipócritas. Todo fanático idólatra de algum político, de pastor, de religião, eles são hipócritas, tá? Agora, tem muita gente, Vilela, que ajudou, não sei se você está se referindo também a essas pessoas, que ajudou, ou seja, de fato, essas pessoas não estão lutando por causa de política, elas ajudaram a causa, independentemente de político, entendeu? País onde o povo foi ensinado a amar a nação e a defender a nação. Estados Unidos, irmão. As questões do país não tem democrata nem republicano, é a América, é a bandeira. Depende. Isso aí é verdade, mas é uma meia-verdade. Vou explicar para vocês por quê. Os americanos, eles são muito parecidos com os gregos antigos, tá? Eles tinham suas confusões lá, mas quando vinha um reino, um império estrangeiro querendo dominá-los, eles se uniam, esqueciam, deixavam de stand-by suas crises internas, as cidades-estados deixavam de stand-by para resolver aquele problema maior, porque eles se preocupavam com a cultura grega, né? Eles não queriam ser aí dominados, né, por uma cultura estranha e deuses estranhos. Só que nos Estados Unidos é o seguinte, ele está pintando os Estados Unidos como se fosse o heaven, né, o céu, né? E depois ele vai dizer que os Estados Unidos têm defeito, tem pecado e tudo mais, normal, ele chega a dizer isso. Só que veja bem, os Estados Unidos, cara, ele quer as coisas para ele, entendeu? Os outros que se danem, tá? E é assim com qualquer superpotência mundial, meu amigo. A Rússia pensa desse jeito, o Xi Jinping lá na China pensa desse jeito, qualquer presidente americano pensa desse jeito. Isso não é só com os Estados Unidos, não. Entendeu? Qualquer superpotência que atingiu esse nível, ou quase o nível de superpotência, que os Estados Unidos ainda é o dominador do mundo, eles pensam em si mesmos. Então eles pensam em fortalecerem a si mesmos em detrimento de outras nações. Os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas tem um oficial aí, um cara
uma lenda do Comanfe chamado Carcará, e eu tenho muitas ressalvas em relação ao Carcará, não concordo com tudo que ele fala, tem coisas que ele fala que, evangelicamente falando, são inaceitáveis, do ponto de vista cristão, tá? Embora ele diga que acredita em Deus e tudo mais, mas, enfim, não se sustenta no evangelho. Mas o Carcará, que tem uma visão militar do negócio, que não é a mesma do evangelho, mas do ponto de vista estratégico, ele disse o seguinte, que os Estados Unidos espalha base no mundo inteiro, bases deles no mundo inteiro. E disse que isso é ruim. Ou seja, os Estados Unidos está pensando neles, meu amigo, eles não estão pensando nos outros. Entendeu? Então não é essa coisinha toda, não. Se eles quiserem dominar o Brasil, eles vão dominar. Eles não são santo, entendeu? E o Malafaia, ele sabe disso, entendeu? Nenhuma nação, não existe esse negócio, gente. Ele está pintando os Estados Unidos como se fosse uma coisa assim, Deus abençoou os Estados Unidos. Não, meu amigo, aquilo ali é porque os Estados Unidos não é o mesmo Estados Unidos de 50 anos atrás, entendeu? A polarização também tomou conta dos Estados Unidos, tá? E a polarização, ela divide e destrói uma nação, ou seja, também não é essa firmeza toda, entendeu? A diferença é que os Estados Unidos têm poder militar, cara. Essa é a diferença. Poder de matar, entendeu? E se as nações se convertessem ao Senhor, as nações que os Estados Unidos têm influência, não só os Estados Unidos, Rússia e tudo mais, se elas de fato se convertessem ao Senhor, coisa que não vai acontecer, não vai haver esse avivamento, o que acontece? As nações que dominantes, elas perdem poder quando um grupo muito grande, massivo, se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque foi isso que aconteceu na época de Roma, entendeu? Foi um dos fatores que fez Roma cair, que era um império à lá Estados Unidos, que fez Roma cair, um dos fatores foi que os escravos estavam crendo em Jesus. E aí começou a dar problema para a potestade local, que era os demônios dos ares, que se aproveitavam daquela cultura romana, da opressão romana. Entendeu? Então, cara, em resumo, alguém só te domina pelo poder de matar se você não for um cristão, cara, verdadeiro. Entendeu? Coisa que ele não é, que ele gosta de ficar andando com segurança, o Malafaia, porque ele sabe que a presença de Deus já saiu dele há muito tempo. Entendeu? Agora, manda um traficante vir dar tiro na minha cara. Manda um miliciano vir dar tiro na minha cara, enquanto eu estiver certinho com Deus, crendo no Evangelho. Não vai, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Tá? Plécio! Deus abençoe a América! Acabou. Aqui tem não. Questões que estão acima, né? Aqui é politicagem baixa até na tragédia. Aí, o ministro da propaganda de Lula... vamos ter que abrir processo, a Polícia Federal investigar sobre fake news. Que fake news? Dizer que os caminhões estavam sendo parados? E estavam? E estavam. E multaram, tanto é que a TNT, né? É TNT, né? Isso é verdade. Isso que o Malafaia está falando é verdade, tá? Mas vocês percebam que ele, quando ele diz assim, que aqui no Brasil é assim, o povo quer fazer tragédia no meio, quer fazer politicagem no meio da tragédia. Bom, ele generalizou. Quando ele diz aqui no Brasil é assim, ele está incluindo o Bolsonaro também, porque o Bolsonaro também é político. Só se ele falasse assim, aqui no Brasil é assim, exceto o Bolsonaro. Mas você vê a incoerência dele, que ele faz questão de enfatizar Lula. Lula PT, Lula PT, PT, Lula esquerda. É sempre isso daí. Entendeu? O que não quer dizer que, nesse caso específico aí dos caminhões que foram parados, com os suprimentos, ele esteja mentindo. Não, ele está falando a verdade do fato, mas a intenção por trás dele é te enganar. Veja, ele está usando, é aquilo que eu falo, meias verdades. Essa parte é verdade, mas o interesse é mentiroso, é te enganar. Por que, Léo? Por uma razão muito simples. Aliás, algumas razões muito simples. Jesus disse que os fariseus, eles são como árvores que dão mau fruto. Uma árvore que dá mau fruto não pode dar bom fruto. Então o Malafaia, ele trabalha com meias verdades. Por quê?
ele dá mau fruto, o interesse dele é te enganar, entendeu? Isso de fato aconteceu, mas o interesse do discurso do Malafaia é te induzir ao erro, tá? Quando ele diz que aqui no Brasil é assim, as pessoas fazem politicagem em cima da tragédia, generalizando, portanto, diz as pessoas, ou seja, se são as pessoas, ele está incluindo eu, você, Bolsonaro, todo mundo, inclusive ele, porque ele mora no Brasil, não é? Você vê que é um discurso contraditório, entendeu? As palavras são usadas de uma maneira, como é mentira, você consegue encontrar pontos de incoerência. A não ser se você for uma pessoa muito tapada, muito com cognitivo para discernir conceitos ou argumentações muito fraco, entendeu? Mas é isso que acontece, tá? Inclusive, ele está falando aí que Lula fez isso aí, fez politicagem em cima da desgraça dos outros, mas o Bolsonaro também fez muita politicagem em cima da desgraça dos outros, tá? Então, vamos lá. PT mandou sua matéria. Não, a TNT é o órgão que regula o transporte terrestre. Não sei. Eles tiveram que cancelar as multas. Porque teve multa. Conversa fiada. Agora então, ele cresce em cima do assunto. Se politiza, irmão. Esse é que é o problema. Mas eu sou um cara otimista. Aí dizem assim, mas pastor, mas o mundo não vai de mal a pior, Jesus não vem. Tem muita gente falando que a gente está entrando na tribulação. Você não acredita nisso? A tribulação vem depois do arrebatamento da igreja. É questão escatológica. Então vamos dizer, Deus é americano? Não. Deus é sueco? Claro que não. Deus é suíço? Por que essas nações vivem um equilíbrio de paz? Lá tem assalto tem morte tem, mas não é essa desgraça. Mais de 60 mil pessoas assassinadas num país, pior do que guerras. Então, que escatologia é essa? A gente está numa guerra. Eu estou dizendo, mas que... Por quê? Por que a tragédia é muito grande no Brasil? Socialmente falando, economicamente falando. Pelas razões que eu já citei aqui, tá? Essas igrejas evangélicas, olha só como é que o Malafaia é contraditório. Ele fez a fortuna dele, enganando os outros com a doutrina dele, nesse país miserável. Entendeu? Então, se eles crescem financeiramente e o povo fica na merda, e a gente tem muitas igrejas evangélicas por aí, é sinal que quem está criando a merda são eles. Quem está se beneficiando da merda são eles. Quem está patrocinando a merda são eles. Por quê? Como eles ensinam obscurantismo para as pessoas, a negação da cruz, como aquela que diz que o Velho Testamento está em pé de igualdade com o Novo, tá? E que, para eles precisam disso para dizer que oferta e dízimo são as mesmas coisas, porque são uma das maiores fontes de renda deles, é oferta e dízimo. Então eles precisam fazer essa confusão semântica de palavra para a pessoa entender que oferta é a mesma coisa que dízimo e não é, mas para isso é preciso ter o Velho Testamento em pé de igualdade. E, portanto, se tem o Velho Testamento em pé de igualdade, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, as pessoas ficam com um nível de cultura e de discernimento e de clareza e de luz mental, psicológica, intelectual muito baixo. E aí acaba que as pessoas diminuem o interesse pelos estudos e tudo mais, pelo estudo da história, pelo estudo da ciência, porque a ciência aproxima de Deus, é a mesma coisa, né? Em função dessa perda de crítica, porque as pessoas vão se tornando pagãs ao extremo e, portanto, hipócritas no processo, e aí elas vão não sabendo administrar questões familiares, né, que são a raiz dos problemas, né, que envolve financeiro, envolve espiritual, por causa dos falsos profetas, porque Jesus disse que os falsos profetas, os fariseus, eles iam atrás das pessoas para fazer prosélitos 2 vezes mais filhos do inferno. Então, gente, o problema do mundo é uma coisa chamada cristianismo. E como aqui no Brasil você tem essas religiões, essas denominações que se tornaram verdadeiros cassinos, eles roubam tudo do pobre, não deixa quase nada para o pobre.
Mas o roubo deles é um sequestro, é um roubo, um sequestro da tua mente, da tua alma, tá? Das suas esperanças, porque eles vendem falsas promessas. Tá? A teologia da prosperidade ela vinga aqui porque o povo é pagão, o povo é místico. Entendeu? Se você for falar do evangelho e colocar o cara para pensar, deixar o cara mais crítico, de olhos bem abertos, como Jesus disse, era a palavra que Jesus diz para nós ficarmos de olhos bem abertos. Na realidade, Jesus está falando, fiquem críticos, percebam, pensem, reflitam, que é tudo que esses caras não querem. E aí o povo se mete numa furada. Quantas pessoas na Igreja Universal ficaram devendo um aluguel, foram despejados porque deram dinheiro para encher o bolso do Macedo, do Malafaia. E o Malafaia já chegou a pedir para o povo pegar dinheiro do aluguel para dar para ele, porque Deus ia abençoar. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu creio, gente, que Deus, ele vê muito a sinceridade das pessoas. Entendeu? Às vezes a pessoa está ali desesperada, entendeu? E faz de tudo na hora do desespero mesmo. E tem gente que quer comprar Deus mesmo, entendeu? Então é isso aí. A desgraça só existe aqui no Brasil e ela é acentuada por quê? Porque a gente tem um cristianismo falido que não é o cristianismo de Jesus. Tá? São pessoas que estão se tornando cada vez mais pagãs, bruxas, entendeu? Feiticeiras, e aí a tragédia é iminente, né? Basta ver a facção criminosa que foi criada dentro das cadeias, chamada Complexo de Israel, para você ver a relação do paganismo gospel com o crime organizado. Play. Escatologia essa, então quer dizer que fim dos tempos é só para o Brasil? É. Então eu não posso aceitar isso. Que vai ter pecado, vai ter. Que vai ter maldade, vai ter. Que vai ter morte, vai ter. Mas peraí. Você hoje é obrigado a andar em carro blindado. E dependendo da tua relevância, tem que andar com segurança. Da influência do que você fala. Você anda com segurança? Ando. É? Claro. Já teve tentativa? Já teve ameaça? Já. Anda com segurança porque sabe que a vida dele está longe do evangelho. E que o anjo do Senhor já não acampa mais ao redor dele porque ele não teme mais a Deus. Isso aí é o maior atestado, cara. Essa declaração dele é para esfregar na tua cara que ele não crê em Deus. Eu duvido, meu amigo. O servo de Deus... Cara, Deus não é irresponsável. Ele não vai levantar você para uma situação para você ficar vulnerável. A não ser... Cara, é só ver o testemunho dos apóstolos. Já foram presos e tal, mas só partiram para o Senhor quando chegou a hora que Deus quis. Entendeu? E esses caras não andavam mesmo na ignorância deles, até... Né, o Senhor contemplava o coração deles, entendeu? E livrava eles. Eu mesmo já fui livrado de um acidente, entendeu? Deus livra, cara, Deus livra. Só que o Silas Malafaia, e o Silas Malafaia sabe disso, só que ele também sabe que o Espírito Santo está longe dele. Tá? Ele misturou religião, política, que são tudo a mesma coisa, né? E o negócio dele é ganhar grana. Agora, olha só o que eu vou te falar. Ele fala em relação à segurança interna dos Estados Unidos, que lá a segurança é maior. Claro, porque a imposição dos Estados Unidos, o seu rigor é a base da força, não é? São muito rigorosos. Agora, isso também faz com que o americano viva um verdadeiro faroeste e se torne um povo muito frio, tá? Eles são muito frios, os americanos. E vira e mexe, você tem gente entrando com arma, atirando para tudo que é lugar. É um povo muito louco, entendeu? Eles têm certas vantagens por serem muito rígidos, tá? E isso tem pontos positivos pra caramba, né? Porque lá, dependendo do estado... que os Estados Unidos são vários estados, por isso que são Estados Unidos, né? São estados, né, que têm as suas leis locais e tal. Dependendo do estado, o cara se ferra legal mesmo, entendeu? Tem coisas que muita gente louva, como prisão perpétua, e eu sou contra, porque isso vai contra o evangelho, né? E, na realidade, o segredo dos Estados Unidos é porque eles são um império, ok?
Então, quando Malafaia fala que eles se unem e tal, é porque eles têm uma visão imperialista. Então, na realidade, eles são unidos sim, porque eles querem defender o Império Americano. Entendeu? E isso, cara, serve para qualquer nação aí que fica peitando os Estados Unidos, como China. Na China também, embora ela seja um país muito fechado, não é? Isso é a mentalidade de todo o império, cara. O povo lá, eles se unem para conquistar mais terras, ao invés de quererem manter ali o território deles, eles têm a possibilidade de avançar para outras terras. Então, até os inimigos, eles se unem quando a causa é essa. Entendeu? Haja visto aí o que aconteceu na Ucrânia. Entendeu? Os Estados Unidos mandando coisa para lá, mandando coisa para lá e todo mundo pensando em termos imperiais. Entendeu? Então, cara, o Malafaia, para quem não tem conhecimento, o Malafaia ele tira uma onda e te engana mesmo, entendeu? É isso aí, deixa eu dar um play aqui. Ameaçado várias vezes, tem que andar com segurança. Tem que andar com segurança, meu irmão. Pra ser preventivo. O que eu vou fazer? Andar em carro blindado. Então, pô, que país é esse? Eu vou pra Europa, vou pra América, eu ando normal. Aqui? Não precisa aqui não, então peraí. Então eu vou ficar nessa, não, porque de fato, o fim dos tempos e tal. Meu queridão, quem controla ou quem vai determinar os fins dos tempos não sou eu. A minha parte aqui é orar pela nação, trabalhar pelo bem desse país. Primeira coisa, trabalhar pelo bem do país é coisa que ele não faz quando ele abre as igrejas dele e engana o povo, pregando Jesus de novo na cruz. Tá? Jesus morrendo de novo na cruz por causa desse cara aí e de outros. Outra coisa, ele fala que os Estados Unidos ele dá a entender que os Estados Unidos é um paraíso, tá? Olha só, quando estourar a guerra, aonde que o povo vai, os inimigos vão mirar? Aonde vai ser o centro do negócio? Porque ninguém quer tacar míssil nuclear em ninguém. Então, a guerra vai ser moderna, mas eu acredito que não vai chegar no nível nuclear, porque senão acaba com tudo. Por que eu estou falando isso? Porque quando o bicho pegar, os americanos vão ficar assim, ó, desculpa o termo, os europeus assim, da OTAN. E para onde que esse povo vai correr? Para cá. Então olha que ironia, o Brasil vai se tornar o país mais seguro. Por quê? Porque tem uma política diplomática em comparação com muitos outros países, até considerada menos pior, entendeu? Não se mete na pancadaria de ninguém, na porrada de ninguém. Então, assim, o povo vai tudo vir pra cá, cara. Por quê? Porque tem um preço. Você querer ser império, querer dominar os outros, tem um preço. Agora, se você me perguntasse assim, ô Léo, você aconselharia hoje alguém ir para o Canadá, ir para a Europa, para os Estados Unidos? Eu diria, não. Hoje não. Hoje não. Aliás, de uns tempos já não, entendeu? Eu acredito, gente, que Deus, ele traz vitória pessoal para você onde é que você esteja. Haja vista o caso de Abraão e Ló. O Ló escolheu os campos verdejantes e Abraão não, entendeu? Quando eles se dividiram ali. E Abraão foi próspero também, não foi rico, bilionário igual Faraó. Bilionário mesmo era Faraó. Mas teve uma vida legal e com uma família legal também, num lugar que não era o lugar onde a maioria das pessoas no olho grande desejaria ir. Então Deus, ele te prospera. E Deus, eu sempre falo isso, Deus ele tem alianças com pessoas, não com um grupo inteiro. Então esse negócio de bem da nação, não sei o que da nação, toma muito cuidado com isso, cara, porque a vitória é pessoal, tá? E são poucos os que encontram o caminho estreito, igual Jesus falou. Então preste atenção, cara, vai ler mais os evangelhos para você não cair nessas lorotas que Malafaia fala, essas construções do discurso que ele faz aí. Pensa, não acredite em tudo que você escuta. Play. Para a prosperidade dessa nação, é isso que é o nosso trabalho. E é isso que eu acredito. Teve uma discussão um tempo atrás sobre atualizar a Bíblia. O senhor deve ter ouvido. Isso é a discussão de quem quer deturpar o compêndio doutrinário da Bíblia para se adaptar à modernidade do mundo e ao pecado.
É só para isso. Não é verdade. Olha, e os caras que falam isso, são verdadeiros hereges. Então eu sou um herege. Negam aquilo que eles ensinaram, querendo adaptar o evangelho. Olha que coisa incrível nós estamos vivendo hoje, esse assunto que você tocou. O islamismo vai do radical para o mais radical. Isso aqui é o islamismo. Agora o cristianismo, sabe o que está acontecendo? Tá cada vez vai do mais leviano para o mais leviano. Mentira. Leviano quer dizer o quê? Mentira. É o que é Mentira. à toa de qualquer porcaria. Mentira. Então, como é que você quer adaptar Mentira. o cristianismo ao mundo? Mentira. Quando o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo, o que é o cristianismo? Não é religião, é o reino de Deus na terra. Se meias fosse verdades. religião, era para ser praticado num templo, era para ser praticado por meia dúzia de ritual. Não, cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é estilo de vida que você pode transformar a palavra Meias de verdades. Deus em prática de vida diária. A paz, meus irmãos, olha só que bem. Bom, parou aqui, encerrou. Perceba que ele falou algumas coisas aqui, mais meias verdades sendo ditas pelo meias verdades. Eu sempre digo o seguinte, pior do que uma completa mentira é uma verdade pela metade. Tá? Mais meias verdades. O que acontece aqui? Ele fala que o cristianismo está se tornando mais light. Mentira! Mentira, meu amigo, que tem de nego que diz que é cristão, que diz assim, bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo, eu vou pregar para bandido em cadeia nada, tem que morrer, como se não fosse um próximo dele, um semelhante dele. Inclusive uma mensagem que Jesus nunca pregou. Quando Pedro pegou a espada e passou na orelha de Malco e cortou, Jesus corrigiu Pedro. Quando os apóstolos pediram que caísse fogo do céu na loucura dele,